Olá, musa! Seja muito bem-vinda a esse canal. O meu nome é Kate Crispim, eu sou a sua terapeuta em ginecologia natural, especialista em atender mulheres com candidíase e gardnerella. E hoje eu vim trazer um tema muito importante para vocês, que é sobre a vaginose citolítica. Essa semana eu atendi uma paciente que estava tratando há 2 anos de candidíase, só que na verdade o caso dela era vaginose citolítica e isso também pode estar acontecendo com você. Então fica até o final desse vídeo, eu vou te explicar o que é a vaginose citolítica, como você pode tratar, tudo que você precisa saber para você mudar esse quadro que está acontecendo com você. De repente, você começa a sentir uma ardência, uma coceirinha leve, a sua calcinha começa a ficar molhada, além do que você já está acostumada. E aí, muitas mulheres vão ao médico, fazem exames e quando o médico pega o laudo, pode ser que esteja normal. Pode ser que você tenha sentido ardência, coceira, um corrimento mais exagerado na sua calcinha, um pouco mais líquido, às vezes esbranquiçado, mas que vem acompanhado com uma leve coceirinha, com uma irritação. Às vezes você fica ali com desconforto na relação íntima. E muitas vezes você até já fez o seu exame de Papa Nicolau e o médico falou que você não tem nada, tá tudo normal. Pode acontecer, moça. E muitas mulheres, às vezes, pelos sintomas que elas descrevem, elas são tratadas como se elas tivessem candidíase. Ou a própria mulher, quando ela identifica esses sintomas de ardência, de coceira, né, com esse corrimento, elas já vão direto para a farmácia e compram remédios. E aí começam a tratar. Só que a mulher começa a tratar um fungo, achando que é candidíase e na verdade está com vaginose citolítica. E aí, quando você começa a tratar errado, o problema ele vai ficando mais grave. Diferente da candidíase, a vaginose citolítica, ela é totalmente o oposto. Quando você tem candidíase, você tem um processo de inflamação na região íntima e uma proliferação do fungo da candidíase. A vaginose citolítica, ela é um desequilíbrio da nossa flora vaginal. Só que, ao contrário da candidíase, a gente vai ter um quadro de proliferação de bactérias do bem, que são os lactobacilos. Os lactobacilos, eles são responsáveis por proteger a nossa região íntima. E aí, quando você tem vaginose citolítica, quer dizer que os lactobacilos responsáveis pela proteção da sua região íntima, eles começaram a ficar em grande quantidade. E aí, quando eles começam a ficar em grande quantidade, eles começam a destruir algumas células que estão ali no canal vaginal. Por isso, o nome vaginose citolítica. E esse excesso de lactobacilos, que é o que deixa a nossa região ácida, mas no ponto certo, quando está em equilíbrio, começa a ficar ácido demais. E aí ela começa a trazer esse ardor, esse desconforto, esse desequilíbrio e esse corrimento que vem em abundância no fundo da calcinha. Então, musa, não. Vaginose citolítica não é uma IST, você não pegou de ninguém, é apenas um desequilíbrio do seu próprio corpo. Em algumas mulheres, pode apresentar queimação e predominar mais ali no período pré-menstrual. Na candidíase, você vai poder tratar com antifúngico, porque a candidíase é um fungo. Já na vaginose citolítica, você não pode tratar com antifúngicos. Os antifúngicos eles não vão fazer efeito nenhum. Pode ser da farmácia ou pode ser antifúngico natural, tá? Ele não vai servir para essa função. Mas quais são as causas principais que levam esse desequilíbrio no nosso corpo? Olha, musa, se você de repente toma muito lactobacilos, né? Às vezes você até toma por conta própria, faz a sua suplementação, isso pode trazer um desequilíbrio na sua região íntima. Excessos na alimentação, como por exemplo açúcar, gordura, excesso de frituras, alimentos industrializados. Tudo isso vai causando uma fragilidade na região íntima. Sabonetes inadequados, imunidade. Tudo isso pode estar causando a vaginose citolítica em você. Mas mais frequentes são aquelas mulheres que se lavam muito, se limpam muito, principalmente fazem muita ducha vaginal, pode ser que isso aconteça. O grande segredo para você tratar a vaginose citolítica é conhecer o seu próprio corpo e entender que você precisa equilibrar o seu pH. Não adianta nada você usar antifúngicos, comprar remédio na farmácia, se você não entende o seu próprio corpo. Você vai cair em armadilhas, você vai gastar dinheiro à toa, tempo à toa e não vai adiantar nada. A gente precisa equilibrar o pH, trazer algumas estratégias para diminuir a produção de lactobacilos
e ajustar algumas coisas na sua rotina. Vai entrar também alguns ajustes na sua higiene íntima, equilíbrio do emocional. Essa questão emocional pode estar contando muito. Alimentação anti-inflamatória e também uma suplementação estratégica. Por isso que é tão importante você estar dentro de um acompanhamento. Então presta atenção, musa, se você faz tratamentos em cima de tratamentos para candidíase e não melhora, continua tendo os mesmos sintomas, pode ser que o seu caso seja vaginose citolítica. Então não vai adiantar tratar com antifúngico, como você já sabe. Quando tratado corretamente a vaginose citolítica, você já sente o alívio imediato, musa. Você sente mais conexão com o seu corpo e para de ficar tendo esses desconfortos, que é muito desagradável, né? E faz você abafar mais ainda a região, porque quando o corrimento ele vem em abundância, você quer parar ele com os absorventes, né, da farmácia, com aqueles protetores diários, e isso vai trazendo mais malefícios para a sua saúde ainda. Então vamos para o tratamento. Como que você vai cuidar da vaginose citolítica? Primeira coisa que você vai fazer, se você consome açúcar refinado e farinha branca, você vai cortar. Esses dois são os principais alimentos que precisam ser cortados, tá? Outra coisa, se você faz a suplementação com lactobacilos, você também vai cortar. Então, refrigerante, industrializados, coisas feitas de farinha branca, pão, bolo, você vai eliminar, porque isso vai causar uma inflamação no seu corpo. O seu corpo ele vai ficar mais vulnerável a ficar com esse desequilíbrio, né? Se você tem essa predisposição, e a gente precisa nesse momento desinflamar o seu corpo, dar um respiro, um sossego para o seu corpo, sabe? Desestressar, trazer uma calmaria, trazer mais leveza. E aí a gente começa desinflamando o corpo para dar esse choque no organismo. Existe um tratamento mais profundo para tratar a vaginose citolítica, caso você não consiga fazer esse controle na sua casa. O primeiro é você conhecer o seu corpo. Então você vai aprender dentro de um método como cuidar do seu corpo, como entender, como saber se o seu pH está normal, se está tudo bem, qualquer mudança para que você intervenha aí caso precise. Aqui nesse canal eu posso te passar um banho de assento, que é o mais seguro, tá? Com o que você vai fazer o banho de assento? Primeiro, você vai preparar uma bacia que nunca foi usada, ou que é uma bacia que você está acostumada a utilizar para banho de assento. Se você não tem, eu recomendo que você compre uma. Depois, para cada 250 ml de água em temperatura ambiente, nem quente nem fria, você vai colocar uma colher de sopa de bicarbonato. Pode ser o de farmácia, pode ser o do supermercado, não tem problema. Tá? E você vai fazer um dia sim e um dia não durante 7 dias. Então, durante 7 dias você vai fazer esse banho de assento e vai observar se acontece uma melhora ou não. Além disso, você precisa cuidar do estresse, da alimentação, para ter um bom resultado. Nesse caso, coloca na sua cabeça, a gente não vai matar o fungo, não tem fungo para matar. E a gente também não vai matar a bactéria, a gente vai fazer o controle do pH. Então, se o pH está muito alto, a gente vem e traz ele mais alcalino um pouco. A gente baixa um pouco, mas a gente não pode baixar muito também, tá? Porque senão você pode entrar em outro ciclo de adoecimento, que não é interessante. Então, a gente precisa, e por isso que você precisa entender qual é o seu normal, para você saber o momento certo de você parar quando você está fazendo sozinho em casa. Quando você está com acompanhamento, aí as coisas são diferentes, né? Você tem uma pessoa que pega na sua mão e te ajuda. Dentro do método Flora Restaurada, eu posso te ajudar. Se é o seu caso, você pode me mandar uma mensagem aqui, que eu vou entrar em contato com você, a minha equipe vai entrar em contato com você e a gente marca uma consulta. Então, foi isso. Espero que você tenha gostado. Deixa um like aqui, hypa o vídeo para que mais mulheres também saibam sobre esses assuntos que são super interessantes para nós mulheres, trabalhar o nosso feminino. E eu quero saber de onde você está falando. Eu tô falando aqui de Brasília e eu quero saber a cidade que você está falando. Então coloca para mim aqui nos comentários.